Então, vamos iniciar a aula de hoje com a parte 2 dos impactos das profecias que se autocumprem nos conflitos familiares. De que forma essas profecias vêm a impactar nos conflitos familiares? Teve a parte um que eu terminei, acabei de falar, que foi referente. Pronto, entrou. A parte que foi referente aos estudos. Pronto, entrou agora. A parte referente à definição, aos estudos de Paul Atlavisky sobre essas profecias. E não pensem que essa palavra profecias é como se fosse uma coisa assim, que isso aí a gente nem vê. Como é que a gente vê na mediação isso? Como é que a gente sabe disso? Aí, antes até de coisa, eu vou dar um exemplo que eu vivenciei no sábado. Semana passada, no meu atendimento, foi sexta-feira. Sexta-feira, eu estava atendendo e a medianda estava dizendo assim: ela queria, né? Ela queria o divórcio, mas depois ela voltou atrás, mas eu não quero. Ó, doutora, o melhor é eu não fazer o divórcio. Ele não presta, nossa relação não é boa, tá tudo muito difícil, mas antes eu ficar com ele mesmo, que ele já me disse que se eu separar dele, que eu não vou arranjar mais ninguém que me queira, que ninguém vai querer uma mulher velha com três, quatro filhos, e que só vão me usar para fazer sexo, e que isso e que aquilo. Aí eu disse a ela: se você acreditar no que você está dizendo, com certeza isso vai ocorrer. Se você não acreditar, isso não vai ocorrer. Por quê? Porque se você acreditar, você vai se comportar de forma que é, como você já está dizendo, os homens só vão me querer por causa de sexo. Ninguém vai me querer por causa de meus filhos. Ninguém vai me querer porque eu sou velha. Então, qual vai ser seu comportamento? Qualquer homem que se aproxime, você vai dizer o quê? Não, vou me afastar dele porque ele só quer sexo. Você não vai ter o comportamento de querer conhecê-lo, de querer conversar. Aí o que vai ocorrer? A profecia é uma suposição. A aula passada eu disse, a profecia é uma suposição. Essa suposição leva você a um determinado comportamento, que é se afastar dos homens que você já sabe, que você já acreditou que eles não prestam, que eles não querem você, porque você tem filhos e que só vai querer para sexo. Aí você se afasta deles por causa disso. Aí a profecia se cumpre. Você vai ficar sozinha. Vocês já viram como a gente vê isso em mesa de mediação? E aí, como fazer para desconstruir ela desta crença e empoderá-la para tomar o protagonismo da sua história? Uma coisa é eu querer me divorciar e sair de um casamento que, como quem diz assim, é desrespeitoso, que não me acolhe, que eu não me sinto bem, que eu não estou feliz. Pá, isso é uma decisão. A outra decisão é: eu quero me relacionar com quem, como eu quero, como é que eu quero um novo relacionamento. Entendeu? E a pessoa se empodera para dizer, bem, como será a minha vida se eu não tiver também um outro relacionamento? Eu vou estar feliz? Vou estar bem? Eu vou estar melhor do que o que eu estou? Se eu vou estar melhor do que o que eu estou, que mal faz eu trabalhar, estudar? Eu agora não tenho sossego para trabalhar, eu não posso estudar, é ciúme o tempo todo, briga sábado, domingo e feriado. Aí eu pergunto, como será? O que você fará em um domingo? Você, com a liberdade de ir para onde você quiser,
O que você faria se não tivesse dentro de casa brigando com o marido? E depois um em um quarto, outro no outro. E depois na mesa, um senta, outro levanta. E na cozinha, se um entra, outro sai. Como seria para você uma vida que você não precisasse fazer isso? Aí a gente vai, olha, trabalhando para tirar a pessoa de um lugar, de uma crença limitante na vida dela. Entendeu? Então, é mais ou menos assim que nós trabalhamos, nós mediadores sistêmicos. Ah, esse é daqui. Então, eu trouxe aqui uma citação de Paul Watzlawick, só para acender um pouco, né, da aula passada, que é sobre a crença. É o que eu acabei de falar. A crença em um evento futuro pode influenciar nossos comportamentos de tal forma que acaba por tornar esse evento realidade. Vocês já viram? Aquilo que a gente acredita que pode vir a acontecer no futuro, pode vir influenciar a forma de eu me comportar de tal maneira que o evento realmente venha a acontecer. Influenciar de tal maneira que realmente o evento venha a acontecer. Que é se ela continuar com essa crença e outras tantas mais, que eu não vou falar, senão, como é que se diz, eu não dou a aula de hoje, de crenças limitantes e de rótulos que nós, advogados e mediadores, ouvimos de nossos clientes e mediandos. Eles já entram porque ele é preguiçoso, porque ele é igual ao pai, ele é mulherengo, ele faz tudo isso. Se a gente for trabalhando cada crença dessa, cada rótulo desse, que é uma construção mental que muda o comportamento dela. Porque quando ela associa que ele é um mulherengo igual ao pai, ele ainda não arranjou mulher nenhuma, mas ela já tem isso no coração. Ele vai arranjar uma mulher porque ele é igual ao pai. Aí começa a se comportar como é ciúme, é briga, é confusão. Qual é o resultado? Separação e outra mulher. Não tem para onde ir. Então, no contexto familiar, as profecias podem desempenhar um papel significativo na dinâmica e nos conflitos entre os membros, moldando crenças, comportamentos e relacionamentos. Então, vocês vão ver, pelo exemplo que eu dei, vocês já perceberam o quanto as profecias têm força e poder no sistema familiar. Mas não é só no subsistema conjugal, não. E no subsistema parental? Aquele filho que é preguiçoso, aquela filha que é desdeixada. Aliás, eu ouvi, quem foi, meu Deus? Hoje de tarde, uma pessoa dizendo assim: ah, mas o pai dela sempre diz. Ah, foi hoje mesmo. Foi até um colega que estava falando, me ligando para dizer sobre o tema. Aí ele disse assim: eu só vou te dizer uma coisa. Eu conheci um pai que todo dia dizia que a filha não ia dar para nada, que o resultado dela ia ser prostituta. E o que eu achei interessante, por isso é que eu te liguei, porque ela era uma menina bem comportada, quieta, direita, não era estudiosa, mas não era assanhada, não era nada. Aí ele disse: ninguém sabe como ela ficou grávida. Ninguém sabe. Porque não era aquela coisa de ser namoradeira, não era nada. Eu disse: sabe por que ela ficou grávida? Porque de tanto o pai dizer que ela não ia dar para nada, que ela só ia dar para prostituta, aquilo dali, aquela crença, foi conduzindo os comportamentos dela a não se interessar por outras coisas e a também admitir, sim, se eu me relacionar com esse cara e ficar grávida, meu pai disse que eu vou ser isso mesmo. Não,
ficou grávida, ninguém sabia de quem, e pelo comportamento dela. Quer dizer, aquilo ficou tão dentro, no inconsciente dela, que ela não fez, ela se comportou, se conduzindo para este lugar. Então, é muito importante quando nós ouvimos os nossos mediandos falando sobre rótulos, sobre crenças, sobre com essas metáforas. Por quê? Porque isso pode sim influenciar o comportamento de um filho, de uma esposa, de uma irmã, e nós precisamos, como mediadores sistêmicos, desconstruir, ressignificar essas crenças para empoderar a pessoa. Então, como é que funcionam essas crenças? Como é que elas funcionam no contexto familiar? Então, como é que uma profecia que se autocumpre? Ela tem três etapas. Tem a etapa inicial, é o quê? A crença inicial. É quando você acredita na expectativa ou na previsão de um outro membro da família. Quer dizer, um membro da família estabelece uma expectativa ou previsão sobre o comportamento do outro, baseado em sua própria experiência, em preconceitos, em suposições, seja lá no que eles estavam se baseando, ele cria essa expectativa e esta previsão. Aí vem a segunda etapa, a influência comportamental. A influência que essa suposição, que essa expectativa, que esse rótulo vai influenciar no comportamento da pessoa. Uma pessoa que todo dia chamam de preguiçoso, todo dia chamam disso ou daquilo, com quem diz, você não vai dar para nada. Aí outro diz, você é o arrimo de família, que tem também as crenças positivas, positivas não, que acreditam ser positivas, porque crença não tem esse negócio de positivo e negativo, tem efeitos. Então, você é o arrimo da família, você é o chefe da família, você tem que trabalhar para criar seus irmãos. Você acredita nisso? Aí eu já peguei um caso desse também. Doutora, que minha mãe se separou do meu pai com. Eu tinha 19 anos. Eu fui estudar de noite, trabalhar de dia para ajudar minha mãe a criar meus irmãos, porque diziam que eu que tinha que ajudar ela, que eu era rimo de família. Aí uma pessoa muda o comportamento. Sabe o que foi que ele fez? Ele saiu do lugarzinho dele, de filho, saiu do lugarzinho dele, de irmão, e foi para o lugar de pai. E se ele é pai, o comportamento dele não é de filho, não é de irmão, ele cobrava dos irmãos, ele pagava a faculdade do irmão, ele estava no lugar de pai. Essa aula até eu ainda vou dar para vocês, entendeu? Eu gosto também de que isso aparece muito na mediação, muito. Por quê? Porque quando chega na hora que ele casa e que ele vai se separar, ele espera também do filho dele essa conduta. Ele quer dizer ao filho que eu não vou pagar pensão, não, porque você tem 21 anos, faz faculdade, tem estágio para trabalhar, porque eu fui trabalhar com 19, quando meu pai se separou de minha mãe, e eu cuidava de meus irmãos. Tá bom. Olha onde é que a gente vai ver, lá na mediação. Isso ocorreu, ele tinha 19 anos. Eu fiz a mediação, ele tinha 54. Ele estava me dizendo que não ia pagar pensão. Ele me contou a história. E, quer dizer, a influência no comportamento, porque botaram na cabeça dele que ele era um arrimo de família. E a confirmação. O que é a confirmação? É, como quem diz assim, o comportamento provocado confirma a expectativa. O comportamento desse tem essa expectativa, essa suposição. A pessoa se comporta de acordo com essa suposição, então confirma. Confirma o quê, gente? A suposição, a profecia não era nada verdadeiro, era uma suposição. Era uma profecia, uma suposição. Virou verdade? Virou verdade. Porque a crença, se você acredita, então, num contexto familiar, um
pai que acredita que seu filho é irresponsável pode assumir esse pai, pode assumir atitudes controladoras ou críticas, né? Ou ele controla o filho ou critica. Então, esse comportamento vai levar o filho a agir de forma como desleixada ou a agir com resistência à opinião do pai. Começa a haver conflito entre filho e pai, se afasta um do outro. O filho começa a dizer assim, ó, ele não diz que eu sou isso, agora é que eu não vou fazer. Não é assim? E no final reforça que esse filho é o quê? Irresponsável, porque tudo que ele faz, o pai vem de encontro dizendo não era assim, você, em vez de ele vir acolher e mostrar como fazer, ele vai para a expectativa dele, do filho acertar, saber fazer. E o resultado são as tais das crenças limitantes, influenciando e confirmando. Entendeu? Então, quando você vê. Quer dizer, tem outras coisas que eu ainda vou dizer aí para frente, é porque eu ainda estou no começo, porque teve gente que não estava na aula passada. Mas quando vocês veem esses pais rotulando filhos, o filho precisa realmente ser assim, como quem diz, muito forte para não deixar que aquela crença venha a influenciar no seu comportamento. A crença de quem? Do pai. A expectativa de quem? Do pai. Influenciar no seu comportamento. Porque se influenciar, ele vai confirmar. Então, aí aquele filho que diz assim, não, isso é a opinião do meu pai. Eu preciso seguir aquilo que eu quero fazer na minha vida. Eu não quero fazer medicina, eu vou fazer, como quem diz assim, eu vou fazer, não vou fazer medicina, não, eu vou viver do comércio. Eu gosto de economia, eu gosto de contabilidade, eu gosto do comércio, eu gosto de lojas, entendeu? Quantos profissionais existem de nível superior que nunca exerceu? Quantos? Estava fazendo o quê na faculdade? Ah, porque o pai disse que tinha que primeiro. Eu já ouvi a frase assim: faça o que você quiser, primeiro você tem que ter um diploma. E aí a pessoa não quer aquele diploma, não gosta, começa a sair de curso, entrar em curso, quando vê, já viu a metáfora nem o mel e nem a cabaça? Nem ele faz o que quer e nem faz o que o pai quer. Aí não dá para nada. Acabou. Aí o pai diz: está vendo? Você não deu para nada. Não dizia isso? Tá bom. Então, dentro das famílias, as profecias que se autocumprem podem gerar ou intensificar conflitos, devido a várias razões. Eu trouxe aqui algumas razões, e essas razões foram trabalhadas também e vistas também por Paul Watzlawick, que eu falei na aula passada sobre esses estudos das profecias e o trabalho de Paul Atla-Vista. Depois eu vou de novo mostrar algumas bibliografias dele, inclusive hoje eu encontrei um livro muito bacana dele, A Realidade é Real, mas estava R$ 680. Então eu me encolhi, deixei quieto. Deixa o livro quieto, deixa guardado. Quando eu estiver ganhando dinheiro, eu compro. Uma hora eu compro, uma hora eu compro. Ou no outro dia eu comprei uma aqui que foi 550. Para 680 falta pouco, né? Daqui a pouco eu compro. Mas vamos ver aqui algumas é, dessas razões, dessas expectativas dentro da família que geram conflitos. Então, rotulagem e expectativas negativas. Então, quando um membro da família é rotulado, aqui é só exemplo, viu, gente? Como preguiçoso ou irresponsável, mas o rótulo pode ser outro.
As interações frequentemente reforçam esse rótulo, porque o pai se comporta de forma a cobrar o rótulo. Lembra daquela palavra que eu falei que vocês conhecem, retroalimentação? Aí o filho vem e vai de encontro, não aceita aquela postura do pai. O pai vem e é mais incisivo e quando vê, está reforçando o rótulo de irresponsável. Porque se um pai acredita que seu filho nunca será responsável, ele pode tratá-lo de forma superprotetora, limitando oportunidades para que o filho desenvolva sua autonomia. Lembra aqueles filhinhos de papai? Não, fulano não dá conta. Fulano não dá conta. Tem esse lado, mas tem aí confirma a profecia do irresponsável, não é isso? E tem também o outro lado de pais que, ao invés de super proteger e criar o filhinho do papai, cobra e critica em excesso. Aí cria o filhinho revoltado, que também, só para ir contra o pai, é irresponsável. Então, vocês já viram como um rótulo negativo na família influencia como é que se diz? Os conflitos familiares. Um rótulo negativo na família influencia os conflitos familiares. Então, vamos ver aqui outro ciclo de críticas e resistência. O que é isso? Isso não ficou bom. Podia ser melhor. Desista. Isso vai dar, isso não vai dar certo. Tantas vezes que se faça isso, com essas expectativas negativas, podem ser comunicadas por meio de críticas constantes, esses ciclos de crítica constantes. Então, quando alguém se sente pressionado ou incompreendido, é comum reagir com resistência ou com rebeldia, criando um ciclo de conflito na família. E primeiro, a pessoa se vê sem ser acolhido. Começa a se sentir impotente por ninguém lhe dar valor. E começam as críticas. O que é que pode ocorrer? Ciclos de conflitos na família. Ai, aqui. Deixa eu ver aqui. Então, efeito nas alianças familiares. Então, as profecias podem levar a alianças disfuncionais dentro da família. Se um pai acredita que um dos filhos será mais bem-sucedido que o outro, isso pode gerar sentimentos de competição, ciúmes, ressentimentos entre os irmãos, alimentando tensões. Só isso vocês veem comumente. Nego dizer assim, para meu pai o bom só é fulano, porque fulano é doutor. Meu pai só deu um carro bom e novo para fulano, porque fulano fez faculdade. Você vê como cria o ciúme, o distanciamento dentro do sistema familiar, entre os próprios irmãos e entre pais e filhos que tem um filho que se acha preterido, porque esse bem-sucedido é uma coisa entre aspas. Porque o bem-sucedido para o pai, para mim, é se ele for médico, advogado. O bem-sucedido para o dono, eu estou na luta com minha empresa, mas eu vou vencer. Ele está se achando bem-sucedido. Então, ele diz: só porque eu sou empresário, só porque eu sou professor, eu estudo, tenho pós-graduação, tenho isso, tenho aquilo. Mas o orgulho de meu pai é o meu irmão. Olha os conflitos. E você vê isso direto nos atendimentos. Aliás, neste caso, principalmente nos inventários. É muito comum as brigas de inventários, na realidade,
tem como base essas alianças familiares, esses preconceitos, essa coisa de envolver os filhos e os irmãos. Muito. Deixou a melhor casa para ele. Ah, o que ficou para mim também quando meu pai era vivo, montou uma clínica, montou a empresa, montou isso, montou aquilo, entendeu? A gente vê tudo isso dentro da mediação. E limitação de crescimento e mudanças. Ave Maria, isso aí já está assim na cara, né? Quando uma pessoa, sobre muitas críticas, né? É claro que limita seu crescimento e as mudanças que ocorrem. Então, quando o indivíduo é constantemente submetido a expectativas negativas, pode internalizá-las e deixar de acreditar em sua capacidade de mudar. É o tempo todo dizendo: você é isso, você é isso, você nunca vai mudar, você é isso, você é isso, você nunca vai mudar. Pronto. É até mais tranquilo dizer: eu sou isso mesmo, eu não quero mais mudar, deixe como está, é assim que eu sou. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e sou mesmo assim. Pronto. Então, esse bloqueio reforça comportamentos problemáticos, perpetuando conflitos dentro da família. E vemos muito isso também lá na mediação com o pessoal, entendeu? Com os mediandos. Então, superando as profecias que se autocumprem. Então, vamos ver aqui mais ou menos algumas coisas sobre como que a gente. Eu falei de algumas profecias, né? Na aula passada eu falei de outras. Aí agora eu trouxe outras profecias, porque para quem não estava na aula passada. Sim, mas como nós superamos essas profecias? Como nós superamos? Então, para evitar ou mitigar os efeitos dessas profecias nos conflitos familiares, Paul Watzlawick sugere que, ao nos conscientizarmos da profecia, podemos evitar ciclos negativos e promover interações mais construtivas. Falando sem pôr a vista agora de novo, eu vou repassar os livros que eu indiquei na aula passada, porque quem assistir só está assistindo só essa aula, aí fica sabendo. A pragmática da comunicação humana, porque Paul Atilavisca foi um estudioso da comunicação humana. Esse aqui é o best-seller dele, entendeu? Um livro muito importante. Aliás, nenhum outro livro sobre comunicação humana ainda não chegou perto desse. Tudo que se é escrito sobre comunicação humana, nós colocamos como referência o trabalho de Paul Atilavisky. Então, meu capítulo sobre a aula sobre comunicação humana, eu trago referências de quem? De Paul Atilavisky. Esse livro que é aqui fininho, mas delicioso, é um aprendizado que sempre pode piorar. A arte de ser feliz ou infeliz. Então, eu coloquei no grupo na aula passada, mas como entraram alunos novos nesse grupo, eu vou recolocar de novo essa semana, que é para poder, vocês encontram na estante virtual, no Amazon, os livros de Attila Lavisky. Tem esse aqui maravilhoso, deixa me ver aqui se é ele. Olha, eu sou apaixonada por esse livro, eu não posso nem falar, viu? Tem horas que a gente aqui é ele mesmo. Profecias que se autocumpre. Esse livro, olha, a realidade inventada, tem um capítulo sobre esse tema. E esse daqui tem outro capítulo também. Esse daqui, o capítulo é Profecias que dão certo. E aqui, Profecias que se autocumprem. E esse livro aqui maravilhoso, O Olhar do Observador, organizado também por ele. Eu vou de novo colocar
no grupo por causa dos alunos novos que não alcançaram o. Então, vamos ver. O que é que Paul Atila diz, sugere sobre as profecias para que possamos evitar ciclos negativos? Vem aí o primeiro, refletir sobre as crenças e expectativas. Então, olha o primeiro caminho para vocês conduzirem. A primeira coisa que tem que fazer é olhar essas crenças e essas expectativas, primeiro com relação a vocês. Aquela pergunta que a gente não quer se fazer, mas que é bom fazer, bem reflexiva, que é: quais são os meus cativeiros? Aonde é que eu estou presa? Quais são as minhas prisões? Eu só posso saber das prisões dos mediandos se eu conhecer as minhas prisões, porque só assim eu vou saber, inclusive, o que é uma prisão, o que é um cativeiro, porque eu não estou falando aqui de cativeiro físico, né? Eu estou em uma metáfora. Então, quais são as crenças que limitam o meu desenvolvimento pessoal? Quais são as crenças que me impedem de ter uma vida assim saudável, aberta? Quais são essas crenças? Quando você olha para as suas, aí você consegue enxergar do outro. Agora, se você acha que você vai ver a crença do outro sem olhar as suas, tenha certeza que tudo que você vai ver é julgamento. Você vai julgar o outro e não ver qual é a crença que está por trás do comportamento dele. Então, refletir sobre as crenças e expectativas. Eu até escrevi um pouco nesses slides para que vocês, enquanto eu fosse falando, vocês poderem acompanhando, porque, na realidade, isso aqui é uma aula prática. Eu estou dizendo a vocês como fazer, como trabalhar com as crenças limitantes, com as expectativas, com os rótulos, com as críticas, com os julgamentos. Então, os membros da família devem refletir sobre suas expectativas e se perguntar se são elas justas e baseadas em evidências. É preciso questionar as suposições para evitar julgamentos automáticos. Está vendo? Se você não se questiona, olha para onde é que você vai: o julgamento. Primeiro questione, gente, a si próprio, para depois você ouvir o questionamento do outro. Porque assim você sai do julgamento. Então, esse foi uma das primeiras, como é que se diz? É, deixa eu ver aqui. Primeiro dos efeitos das profecias, né? Primeira tomada de consciência, era a palavra que eu queria. A primeira tomada de consciência do mediador. Ele olhar para suas crenças, para suas expectativas, para seus cativeiros, para onde ele está preso. O que é que impede ele na hora de ele tomar determinadas decisões? O que é que leva ele a tomar essa decisão? E essa decisão que ele está tomando é dele? Ou simplesmente é porque o pai quer, a mãe quer, o avô quer, o bisavô quer, ou o filho quer? Depois que ele se questiona e ele se encontra neste lugar, vai ser possível ele ver também o questionamento dos mediandos sem julgamento e simplesmente também levar os mediandos a se questionar: aquilo que eu fiz comigo mesma, eu agora vou fazer com o outro. Entendeu? Foi a primeira tomada de consciência. Depois vem focar em uma comunicação aberta. Para você sair de uma profecia,
Ah, por que que eu estou chamando de preguiçoso? Por que eu estou dizendo que este é bem-sucedido e esse aqui não deu para nada? Ele tem a empresa dele, ele tem a família dele, ele sustenta a família dele. Por que não deu para nada? Porque eu estou julgando que não dá para nada. Porque que expectativa era que eu tinha com esse filho? E essa expectativa era o que esse filho queria? Eu tinha minha expectativa, mas era o que o filho queria? Então, vou conversar com ele, entendeu? É isso mesmo que você quer, meu filho? É isso que você deseja? Ah, eu vou trabalhar, eu vou estudar. Que nem eu vi uma menina que fez 6 vezes vestibular para medicina. E gente bem conhecida, jovem. E todo mundo dizia agora: faça fisioterapia, você vai se dar bem como isso, como aquilo. Mas o que foi que ela dizia? Eu só vou me sentir bem o dia que eu superar essa barreira e passar em medicina. No sexto vestibular, ela passou. Agora, isso significa que essa menina não vai dar para nada. A mais velha já se formou, já fez concurso, já está trabalhando e ela ainda está fazendo pré-vestibular? Por acaso, é por isso que ela não vai dar para nada? Não, gente, ela está correndo loucamente atrás do sonho dela, atrás da missão dela, atrás de realizar o projeto de vida dela. E ela vê o projeto de vida dela sendo taxado de irresponsável, não vai dar para nada, você não quer nada mesmo, você fica aí no bem bom com um livrinho na mão e não passa em nada. Já viu que a comunicação aberta é expressar preocupação sem rótulos. O pai pode estar preocupado. 3 anos, 4 anos, minha filha, vamos repensar. O que outra coisa poderia lhe contemplar? O que você poderia estudar que você se sentisse bem, que não fosse medicina? Não é isso? Olha a comunicação aberta. Agora, expressar preocupações sem rótulo, sem julgamento e promover um ambiente de apoio e compreensão. Compreensão, entender o outro, estar no lugar dela, no lugar de quem está na luta para realizar seu projeto de vida. E está vendo seu projeto de vida, o tempo todo ela tendo que tirar da lata do lixo, da família. A lata do lixo como metáfora, né, da família, que está sempre dizendo: ah, não sei que dia essa daí vai passar. E você quer saber de uma coisa? Eu já ouvi uma pessoa dizer assim: ah, só no dia que a galinha nascer dente. Olha a forma como tratam e como as profecias influenciam. Se ela acreditasse no que diziam a ela, que era a irmã mais velha já estava formada, fez concurso, estava empregada e ela ainda estava no pré, e que isso não ia para canto nenhum. Não. Isso não vai te levar a nada, isso não vai para canto nenhum. Se ela acreditasse nisso, o que isso ia ocorrer? Ela ia mudar o comportamento dela, né? Ao invés de estudar cada vez mais para passar numa faculdade de medicina, principalmente pública, o que é que ela ia fazer? Largar os estudos e ia fazer outra coisa. Só que ela ia fazer outra coisa mais dividida de que queria isso. As outras coisas não iam interessar. Ela não ia se desenvolver bem com essas outras coisas. O que era que ia ocorrer? No final, nem médico e nem outra coisa. Porque se a outra coisa a pessoa não vai fazer e passa o tempo todo com a mesma conversa, se não fosse meu pai, eu teria feito o meu curso de medicina. Então, já viram como isso atinge a família, os conflitos familiares também? Aí, outra tomada de consciência, reforçar comportamentos positivos, valorizar os esforços e conquistas. Ao invés de focar nos erros, pode criar um ciclo de feedback positivo. Valorizar os esforços e conquistas pode criar
um ciclo de feedback positivo. Se cada vez que ela fizesse o vestibular, cada vez mais ela estivesse mais próximo do último que entrou, isso é um reforço positivo. Né? A gente faz concurso e diz assim, estou fazendo concurso para juiz. Ave Maria, o primeiro que eu fiz, eu fiquei lá acima de 1.000. No segundo eu fiquei em 500. No terceiro eu estava em 300. Depois, isso você está demonstrando de que você está cada vez o quê? Chegando mais próximo do seu objetivo. Isso, você tem também, a família tem que ter um olhar. Dizer, não, você estudou do primeiro ano, você ficou tão longe, mas agora foi por muito pouco que você não entrou. No próximo você entra, se esforça mais um pouco. Às vezes é nervosismo na hora da prova, às vezes é o inconsciente cheio das críticas que a família vem colocando, né? Aí a pessoa fica inconscientemente, dá branco. Como que diz, meu Deus do céu, eu sabia essa prova toda, agora eu quero me lembrar disso e não consigo. Entendeu? Então, focar em reforço positivo para encorajar comportamentos desejados. Porque vocês já viram que ciclos de críticas negativas, se é negativo, não vai dar em nada. Porque a pessoa vai se comportar desta forma. Buscar ajuda profissional. Quer dizer assim, buscar um profissional para que possa lhe ajudar a entender, a romper esses padrões. Então, para romper padrões disfuncionais e identificar e interromper ciclos de retroalimentação negativa, os mediadores familiares sistêmicos podem ajudar a identificar e desconstruir estes padrões, promovendo mudanças saudáveis na dinâmica familiar. Então, nós, enquanto mediadores, que estamos vendo o conflito, e olha que eu até na aula passada eu dei exemplo de um conflito familiar, mais ou menos assim. O pai tinha uma expectativa com relação à profissão do filho, o filho fez vestibular para a profissão que o pai queria, no segundo ano, ele abandonou o curso, foi fazer outro curso, o pai se aborreceu, brigaram, não se falam até hoje. O menino já vai se formar, eu acho que é esse ano. E quando eu convidei o pai para vir, o pai não sabia nem que ano ele estava da nova faculdade. Que o pai disse: eu não vou pagar mais faculdade nenhuma. Investi, paguei 2 anos da faculdade e o que você fez? Cancelou. Então, quem me diz que você não vai cancelar essa próxima e depois outra e depois outra? E estava na mediação. Isso provocou uma briga, não vou dizer uma briga, né? Mas um conflito familiar entre a mãe e o pai, por causa do filho. Porque, olha daquela aliança que eu falei, a mãe se aliou ao filho. Entendeu? E o pai, que se sentiu fora do sistema, começou a brigar com o filho. Quando ele brigava com o filho, a mãe se aliava com o filho. E aí separava do pai. Tudo isso por causa deste ano que ele fechou a faculdade. Isso era o quê? Uma expectativa do pai. Se ele acreditar nisso, ele não termina a próxima faculdade, aí vai para outra e continua a briga. E aí o que é que a gente vai ver? Confirmar toda a expectativa do pai de que não vou mais pagar a faculdade, porque daqui a pouco ele vai abandonar e ir para outra. Eu também dei um outro exemplo bom. Isso tudo é exemplo que eu vivencio, viu, gente? Uma menina fez primeiro uma faculdade em biomedicina, depois fez direito, agora está fazendo medicina. E, como que diz assim, quem somos nós para falar sobre uma pessoa que
só fica com o livro na mão, vive para os estudos. Se está precisando de uma ajuda profissional, ou procura um terapeuta, ou se estiver em conflito familiar, está aí a mediação familiar sistêmica com este olhar, entendeu? Que nós estamos trazendo aqui, os mediadores familiares. Então, vamos ver agora um pouquinho as profecias que se autocumprem e a mediação familiar sistêmica. Não é para procurar um profissional? Isso já foi a ideia do próprio Paul Atlavisk. Então, se é conflito, estamos na mediação, podemos ter um olhar para isso. Nessa parte também, eu escrevi um pouco nos slides para que vocês pudessem acompanhar. Porque eu vou falando, mas vocês vão lendo e vão acompanhando, fazendo alguma anotação, para não ficarem só ouvindo e ficarem soltos na aula, né? Então, a mediação familiar, fundamentada na abordagem sistêmica, na abordagem do pensamento sistêmico, reconhece que a família funciona como um sistema interdependente, onde os comportamentos e crenças de um membro afetam todo o sistema. Então, quem já fez o curso comigo já conhece isso aqui demais. É uma repetição de uma frase do curso, né? A mediação familiar sistêmica, fundamentada na abordagem do pensamento sistêmico, vê a família como um sistema interdependente, onde o comportamento de um, a crença de um, influencia todo o sistema. Então, a crença de um pai, a crença de uma mãe, a crença de um irmão influencia todo o sistema. Isso aí é um princípio básico, né? Então, nesse contexto, a mediação familiar busca intervir de forma a promover mudanças nas narrativas e dinâmicas familiares, ajudando os membros a romperem ciclos de profecias negativas. Olha que coisa bonita, não é? Isso aí eu sou apaixonada pelos estudos de Watzlawick. Então, a mediação busca intervir de forma a promover mudança naquela narrativa. Como o pai me disse, ele não vai dar para nada, eu já paguei 2 anos, a narrativa dele. Eu estou aqui falando o que me disseram, eu não conheço nenhum, não sei nem onde mora, entendeu? Ele largou 2 anos, não vai dar para nada, agora eu vou pagar outra faculdade. Quem me diz que ele não vai largar? E somos nós que precisamos intervir para ajudar essas famílias a romper esse negócio de você não presta, você é preguiçoso, você não vai dar para nada, um marmanjo desse dentro de casa, se não está estudando, vai trabalhar. Então, é por isso que eu acho muito lindo a mediação sistêmica, sabe? Então, durante o processo de mediação, o mediador adota uma postura sistêmica e utiliza técnicas que promovem a escuta ativa, a ressignificação de crenças limitantes e a criação de novas narrativas familiares. A família precisa agora ter uma nova narrativa, sair do ciclo negativo e olhar para o progresso, olhar de uma perspectiva de futuro, olhar para frente. Não é porque uma pessoa deixou uma faculdade do segundo ano de faculdade que essa pessoa não vai nunca mais se formar, nunca mais estudar, nunca mais trabalhar, nunca mais ser pai de família, não vai ser nada. Como é dito, né? Você não vai dar para nada, entendeu? Então, é o mediador que precisa trabalhar, porque quando eu dou técnicas lá no nível 3 que eu dou as técnicas. Então, vamos lá. Aqui um exemplo. Um exemplo de como o mediador vai conduzir.
ajudar os membros de uma família a identificarem crenças disfuncionais. Como? Quais são essas crenças? Nunca nos entendemos. Ele sempre age assim. Vocês já ouviram essas frases? Você é sempre assim. Isso é uma crença disfuncional. Vocês não sabem o quanto isso influencia na cabeça de quem ouve. Você é sempre assim, você age sempre assim. Porque o mais interessante desta crença é ele sempre age assim, mas vamos trazer para nós, né? Que alguém está falando para nós escutarmos. Doutora, porque ele sempre age assim. Assim como o que é assim? Assim por 10 anos? Assim por 15 anos? O que é assim? É a primeira coisa que eu quero saber. Aí a pessoa vai ter que me dizer o que é assim. Ah, assim como. Ah, ele se comporta, ele sempre perde de ano. Um exemplo. Sim, o porquê, o que é que está por trás. Ele gosta da escola, ele gosta disso, ele gosta daquilo, os professores como são, a relação dele com a coordenação. Você já viu que eu já entrei em um sistema? Ah, se não é do escolar, é do subsistema aqui, entre os irmãos. É porque esses irmãos sempre brigaram, sempre são assim, brigam porque assim como que aí vai começando a desmistificar a crença limitante que está por trás dessa palavra assim, entendeu? Toda a vida foi dessa forma. A gente vai desmistificar isso. Como quem diz, o que você está fazendo para ele fazer diferente? Quando nós fazemos esta reflexão, nós estamos levando o mediando a pensar na sua refletir sobre a sua corresponsabilidade no evento. Ele faz assim. E o que você está fazendo para ele fazer diferente? Então, isso é uma retroalimentação. Eu, às vezes, digo, é quase um jogo. É uma retroalimentação. Um faz assim, o outro faz assim. Um faz assim, o outro faz assim. Então, pode dizer, um faz assim, o outro faz assado, né? É um jogo, é uma retroalimentação. Então eu lhe pergunto, o que é que você está fazendo para ele não fazer assim? Se você fizer diferente, ele vai fazer diferente. Porque o comportamento de um influencia o comportamento do todo, entendeu? E trabalhar para substituir essas narrativas por percepções mais flexíveis e construtivas. O que é mais flexível, vamos tirar essa tarja preta, nunca nos entendemos. Não, às vezes nós temos pontos de vista diferentes. Olha que mudança. Ele sempre age assim. Às vezes ele tem o mesmo comportamento diante de uma situação. Aí clareou para mim. Então vamos ver qual é o comportamento e quais são as situações. Você já viu que a gente iluminou essa frase, ele sempre age assim. Pronto, eu quero saber quais são os comportamentos que ele tem diante de determinadas situações. Aí eu posso correlacionar comportamento e situação e começar a ver como fazer diferente. Se esse comportamento está levando ele a ter essa reação, retroalimentando desta forma, em que eu posso mudar isso? Sem mudar também a minha maneira de ser e estar no mundo. Como é que eu posso fazer diferente? Que ele aí vai fazer também. Pronto. Olha a gente começando. Vocês já viram como é que vai começando a desconstruir as frases prontas que trazem para a gente as crenças, as suposições e os preconceitos que trazem para a gente na mediação. Então,
Ah, lá vai eu beber água de novo. Espera aí. É o ar-condicionado seca a garganta. Então, eu até trouxe em texto também para vocês, enquanto eu estou falando e acompanhando. Então, ao trazer consciência para as expectativas e crenças que moldam os comportamentos familiares, a mediação sistêmica atua como um catalisador para mudanças positivas. Quer dizer, ao trazer luz, consciência para essas expectativas e crenças, entendeu? Que está determinando esses comportamentos, que esses assim que a gente não sabe o que é, ela atua como um vetor de mudanças positivas. Então, a mediação sistêmica, ela não apenas ajuda a resolver os conflitos imediatos, mas também fortalece a capacidade da família de lidar com desafios futuros, criando um ambiente mais saudável e colaborativo, que a proporção que você começa a trabalhar com uma família, e explicando à família e desconstruindo essas crenças, a própria família vai também crescendo e se empoderando e em outras situações fica bem mais fácil para resolver, porque é aquilo que a gente diz, já aprendeu o caminho, já sabe como é, não é isso? Já sabe o caminho. Portanto, ao integrar a compreensão das profecias que se autocumprem com os princípios da mediação familiar sistêmica, é possível transformar dinâmicas prejudiciais em oportunidades de crescimento e conexão, promovendo bem-estar e harmonia dentro das famílias. Então, vocês já viram que quando a gente traz a mediação sistêmica, os princípios da mediação familiar sistêmica, nós podemos trabalhar esses rótulos que tanto chegam na mediação, essas expectativas, essas crenças. E olhe que o que não falta é crença no sistema conjugal também, né? As pessoas que os pais são separados, né? Aí já chega logo, que eu já sei que separação é assim, o homem fica sem nada, a mulher leva tudo, ou então é o inverso, né? A mulher começa a sofrer, não tem dinheiro, o homem arranja outra família, abandona os filhos. Você vê que chegam com essas narrativas. E a gente vai ter que ir trabalhando. E quando nós trabalhamos, aí sim, nós saímos do julgamento e vamos para uma perspectiva de corresponsabilidade. Porque aquela pergunta reflexiva, o que é que você pode fazer para mudar este comportamento dele? Porque você só está exigindo que ele faça diferente, mas você vai continuar fazendo a mesma coisa. Você está querendo a mudança do outro. Então, e a sua própria mudança? Então, quando nós olhamos para isso, eu não estou julgando ninguém. Eu só estou querendo abrir um espaço de diálogo entre os dois que possa sim resultar, como quem diz assim, numa compreensão de eu também posso contribuir para a mudança. Nós podemos mudar. Não é eu ficar no meu lugarzinho esperando que o outro mude para que eu fique numa zona, entre aspas, de conforto. E se um muda, o outro muda. Se eu saio de um lugar e centro no outro, gente, aquela poltrona vazia está ocupada. Ninguém mais vai sentar. Então, vamos ver aí para encerrar.
As profecias que se autocumprem são poderosas. Vocês já viram a força dessas profecias. As profecias que se autocumprem são poderosas, mas não imutáveis. Reconhecer sua influência e trabalhar conscientemente para criar expectativas mais positivas pode transformar os relacionamentos familiares, reduzindo conflitos e fortalecendo laços. Já viu que maravilha esse trabalho de Paul Atlavisk? As crenças limitantes, gente, existem, mas podemos ressignificá-las e criar novas expectativas, só que mais positivas e também olhando o outro. Se a minha expectativa ter um filho ou uma filha que seja bailarina, eu preciso também ver se ela quer ser bailarina. E não, ao nascer, dizer assim: essa daqui vai ser a bailarina que eu não fui. Você teve a sua vez e não foi. Você teve seu poder de escolha e você escolheu não ser. Você não lutou para ser. Por que está impondo ao outro? Se a menina quiser ser e for apaixonada, ai, que profecia que deu certo, né? Ah, ainda bem, eu pedi tanto a Deus que Deus me ajudou. Mas se a pessoa não quiser ser bailarina, entendeu? Quiser ser professora, quiser ser engenheira, quiser ser arquiteta, ah, mas tem que ser bailarina porque foi eu sonhei ser, era meu sonho e meu pai não deixou. Aí, por que que você não brigou pelo seu sonho? E agora está brigando para que outro realize o seu sonho. Os sonhos são nossos. Não bote expectativa sua em outra pessoa, porque essa expectativa é uma profecia que pode vir a dar certo, porque a pessoa vai mudar todo o seu comportamento para exatamente ser aquilo que não quer ser. Ah, eu só sou por causa da minha mãe. Eu até assisti um filme há pouco tempo que sobre até sobre esse exemplo, sobre bailarina. E aí o mestre perguntou: por que você quer ser bailarina? Ela aí respondeu: não, é porque minha mãe disse que eu tenho que ser bailarina. Bom, eu acho que até que o nome do filme é Bailarina, né, Nanda? É. É minha mãe disse que eu tenho que ser bailarina. Pronto. A pessoa não tinha nenhuma vontade de ser, estava se esforçando, tanta atividade, tanto exercício, né? Tanto treino, mas não queria ser. E depois também ela deixou, entendeu? Mas ela estava numa briga para ser uma coisa que era a mãe dela que queria ser. Agora a mãe própria não brigou, não fez a escolha. Aí nasce já dizendo: é você, eu passei para você o bastão. Oh, gratidão, gente. Gratidão, gratidão, gratidão por essa escuta de vocês, por esse momento maravilhoso. Deixa eu aqui encerrar, que estamos aqui e vamos ouvir vocês agora. Muito, muito, muito obrigada. E aí, como estão vocês? Gostou? Foi, Magda? Como estão? Mais uma aula maravilhosa. Obrigada, obrigada, obrigada. Aí vocês já viram, quando eu dei na aula passada, tudo sobre as profecias. Oi, Luane, tá por aí? Luane agora está em Floripa. Quando eu dei o início às profecias que se autocumprem na aula passada, o que era profecia, as crenças e tal, era para agora poder mostrar a vocês, entendeu? Como é que nós
podemos trabalhar com essas profecias, tanto na mediação como na advocacia, gente. Não é porque que eu sou advogada que eu não possa ver o que eu estou dizendo a vocês. Ah, muito obrigada, muito obrigada. Mas é porque, sei lá, eu fiz a aula realmente com muito amor para reabrir o MIT sistêmico, né? Que eu levei um período afastada para cuidar da saúde. Aí eu disse, eu vou agora trabalhar um tema, porque tema de família, para mim, é isso, você mediar a família, é você olhar tudo isso. Aí, e várias situações que envolvem família. Até na terapia também se vê isso. Isso é que é trabalhar a família. Não é ouvir ouvir uma briga e perguntar agora, tem acordo? Você tem que trabalhar com essa família para quê? Para ressignificar as crenças, trabalhar essa família. Ah, obrigada, Daniela. Trabalhar com essa família para poder, como quem diz assim, a pessoa naturalmente ver a sua corresponsabilidade, aí sair do julgamento, sair da crítica. Vocês viram que é possível aí. Eu disse, iniciei essa aula foi dizendo como vocês devem se comportar, tanto olhando a crença na família, como superar junto com os mediandos, e também dentro da mediação, vocês com vocês mesmos e vocês ou na mediação ou na advocacia. Eu acho isso assim muito importante. Depois que vocês fazem esse trabalho, a negociação fica fácil, porque as pessoas já estão vendo uma nova situação, saíram do conflito, já estão admitindo. Ah, eu poderia ter feito diferente. O cliente me disse: olha, não vou dizer que era meu cliente, não. Quem me contratou foi ela, ela. Depois ele disse que ia fazer consensual e quer fazer comigo mesmo, entende? Comigo mesma. Então, ele disse isso. Eu agora, em outro casamento, eu vou fazer diferente. Porque, para mim, família, dar tudo para a família era dar bens materiais. Eu trabalhava feito um louco. Todo mundo cresceu com casas, piscinas, viagens. Agora, nas viagens ele ia? Não, viagem para o exterior, a mãe e os filhos. Então, ele ressignificou isso para esse caso que eu estava trabalhando e para todo e qualquer outro caso na família. O importante é isso que é empoderar. Não é você faz uma separação de vida e bens, aí nego diz assim, eu tenho um dedo podre, porque arranja outro relacionamento igual, igualzinho. Por quê? Porque não ressignificou. Você negociou bens, mas você continuou olhar para a situação com aquelas mesmas crenças de seu pai, de sua mãe, de sua avó e que você carrega, seja lá de quem. Alguém tem alguma coisa para falar, para dizer? Eu vou aqui parar a gravação, que é para que vocês possam falar à vontade sem ficar gravado. Então, a gente para a gravação e abre um espaço para diálogo, porque